Dia 1/12/2024. Aqui vai uma reflexão. Você já parou para pensar no quanto a vida de um homem trabalhador é cheia de desafios? Todos os dias ele enfrenta o trânsito, os prazos apertados, as cobranças e ainda carrega a responsabilidade de cuidar da sua família e construir o próprio futuro. Mas será que esse esforço todo é reconhecido? E, mais importante, será que ele está recebendo o que realmente merece? Fica comigo até o final deste vídeo, porque vamos falar sobre algo que todo homem trabalhador deveria ter e que pode transformar sua vida para melhor. Construção, empatia. Vamos lá. Se você é trabalhador, sabe como é sacrificar horas de sono, finais de semana e até momentos importantes com a família para garantir que as contas estejam em dia. É uma rotina que exige força e determinação. No entanto, em meio a tanto esforço, é comum se perguntar: e eu? Onde está o meu merecido descanso, a minha recompensa pelo que faço todos os dias? Afinal, o trabalho deveria ser uma ferramenta para a realização pessoal e não uma sentença de cansaço eterno. Clímax, solução. Aqui vai a verdade. Todo homem trabalhador merece momentos de descanso, conforto e valorização. Não estamos falando de luxo extravagante, mas de coisas simples que fazem toda a diferença, como uma boa noite de sono, tempo de qualidade com a família, um ambiente de trabalho respeitoso e, acima de tudo, reconhecimento. Isso começa com você. Aprender a se valorizar, a dizer não para os excessos e a investir em coisas que realmente importam é essencial. Final, chamada para ação. Se você se identificou com essa mensagem, compartilhe este vídeo com outros homens que também merecem ouvir isso, porque todo homem trabalhador merece respeito, dignidade e, acima de tudo, o direito de aproveitar as pequenas conquistas da vida. Cuide de si mesmo, afinal você merece. Aprofundando a importância do cuidado próprio. Agora, vamos falar sobre algo que muitos homens negligenciam: o cuidado consigo mesmos. Em uma sociedade que cobra produtividade constante, é comum esquecer que o corpo e a mente também têm limites. Trabalhar duro é admirável. Mas de que adianta se isso custar sua saúde ou sua felicidade? Você sabia que muitas doenças, como pressão alta, ansiedade e até problemas cardíacos, estão diretamente relacionadas ao estresse do dia a dia? Isso prova que investir em si mesmo não é egoísmo, é uma necessidade. Um homem que se cuida está mais preparado para enfrentar os desafios e viver com qualidade. Priorize o que importa. É hora de priorizar o que realmente importa. Sabe aquela viagem que você sempre sonhou? Ou aquele hobby que você deixou de lado por falta de tempo? Esses pequenos prazeres são mais do que lazer. São fontes de energia para continuar lutando pelos seus objetivos. E falando em prazer, que tal um momento de descanso no final do dia? Um sofá confortável, uma boa música ou um churrasco com os amigos podem parecer simples, mas são preciosos para quem vive na correria. Afinal, todo esforço merece recompensa, e esses momentos são a prova de que você está cuidando de si mesmo e da sua qualidade de vida. A força do reconhecimento. Outro ponto importante é o reconhecimento. O que todo homem trabalhador mais deseja não é apenas o salário no final do mês, mas também a certeza de que o seu trabalho faz a diferença. Seja em casa, no emprego ou na sociedade, sentir-se valorizado é um combustível poderoso. Por isso, nunca subestime o impacto de um obrigado ou de um gesto de apreciação. E lembre-se, o primeiro a reconhecer o seu valor deve ser você mesmo. Não espere pelos outros. Celebre suas conquistas, por menores que pareçam. Mensagem final. A mensagem aqui é clara: o trabalho é importante, mas você é ainda mais. Todo homem trabalhador merece uma vida equilibrada, com espaço para descanso, lazer e, acima de tudo, valorização. Não deixe que a rotina consuma o seu brilho. Cuide de si, busque o reconhecimento que merece e, acima de tudo, aproveite a jornada. A vida é muito curta para ser vivida apenas no piloto automático. Agora vá lá, faça algo por você hoje, porque você merece. A realidade do trabalhador brasileiro. No Brasil, a rotina de muitos homens trabalhadores é marcada por longas jornadas, salários que muitas vezes não refletem o esforço e, em alguns casos, condições de trabalho precárias. São pais, filhos e irmãos que, dia após dia, dão o máximo de si para sustentar suas famílias e realizar seus sonhos. Mas em meio a tudo isso, é fácil esquecer que esse mesmo trabalhador também tem sonhos, desejos e, principalmente, necessidades que vão além do financeiro. A falta de reconhecimento e de momentos de descanso pode criar uma sensação de vazio, onde o trabalho se torna um fardo e não uma ferramenta de realização. A importância do lazer e da desconectação.
Todo homem trabalhador precisa de momentos para recarregar as energias. Você já parou para pensar no poder de um simples fim de semana bem aproveitado? Passar um tempo com os filhos, jogar futebol com os amigos ou até mesmo assistir a um bom filme pode fazer toda a diferença para a saúde mental e física. Esses momentos não são luxos, são essenciais. O lazer não é perda de tempo, mas sim um investimento na sua capacidade de continuar produzindo e vivendo com qualidade. Quando você se dá permissão para relaxar, está dizendo para si mesmo que é digno de equilíbrio e felicidade. Os direitos do trabalhador. Outro ponto essencial que precisamos abordar são os direitos de todo trabalhador. Você sabia que, pela legislação brasileira, todo empregado tem direito a férias, descanso semanal remunerado e condições dignas de trabalho? Mas muitas vezes, esses direitos não são respeitados. É fundamental que o homem trabalhador conheça e exija o que é seu por direito. Além disso, estar ciente dos seus direitos é uma forma de garantir que o esforço dedicado ao trabalho não seja explorado, mas valorizado. Buscar informações e apoio em sindicatos ou órgãos competentes é um passo importante para proteger sua dignidade como profissional. Um chamado para uma nova mentalidade. Por fim, todo homem trabalhador merece adotar uma nova mentalidade, a de que sua vida não é apenas o trabalho. O equilíbrio entre profissão, família e lazer é o verdadeiro segredo para uma existência plena. Respeite seu corpo, valorize seu tempo e invista em momentos que tragam felicidade. Você não precisa carregar o mundo nas costas para ser admirado. O verdadeiro valor está em como você escolhe viver e no impacto positivo que deixa nas pessoas ao seu redor. Trabalhar é importante, mas nunca deixe que isso defina todo o seu valor como ser humano. Você é muito mais do que isso. A essência humana por trás do trabalho. Por trás de cada homem trabalhador existe uma história. Não somos apenas engrenagens em uma máquina produtiva. Somos seres humanos, com sonhos, frustrações e esperanças. A sociedade muitas vezes reduz o valor do homem ao seu desempenho profissional, ignorando o fato de que a vida é muito mais ampla que as horas registradas em um cartão de ponto. Trabalhar é importante, claro, mas viver é essencial. Se pararmos para refletir, perceberemos que o verdadeiro sentido do trabalho não está na labuta em si, mas naquilo que ele proporciona: dignidade, sustento e a capacidade de construir algo maior. No entanto, se o trabalho rouba sua saúde, sua paz ou sua felicidade, ele deixou de ser uma ferramenta e passou a ser uma prisão. O impacto emocional do esforço não reconhecido. Pouco se fala sobre o impacto emocional que a falta de reconhecimento causa no trabalhador. Para muitos homens, o esforço diário acaba se tornando invisível aos olhos de quem está ao redor. A sensação de ser apenas mais um pode levar ao esgotamento emocional e até mesmo à depressão. É preciso quebrar esse ciclo. Reconhecer o próprio valor é o primeiro passo para não depender exclusivamente da validação externa. Encontre orgulho nas pequenas vitórias, no impacto que você causa na vida da sua família e nas conquistas que, mesmo silenciosas, são fundamentais para a sua história. O trabalho como uma extensão, não uma identidade. É comum, especialmente entre homens, associar a identidade pessoal ao trabalho. Expressões como "o que você faz" se tornaram sinônimo de quem você é. Mas é preciso lembrar que o trabalho é apenas uma parte da vida, não a vida inteira. Um homem é definido pelo seu caráter, pelos valores que cultiva e pelas relações que constrói, não apenas pelo cargo que ocupa ou pelo salário que recebe. Separar sua identidade do seu trabalho é libertador e permite que você enxergue valor em outras áreas da sua existência. O legado do trabalhador. Por fim, pense no legado que você deseja deixar. Não se trata apenas de bens materiais, mas de valores, memórias e ensinamentos. Como você será lembrado pelos seus filhos? Pelo seu círculo social? O maior legado de um homem trabalhador não é apenas o que ele construiu, mas como viveu e amou enquanto construía. Sua presença, carinho e tempo valem mais do que qualquer conquista profissional. Um dia, quando olharmos para trás, o que fará sentido não serão as horas extras, mas os momentos que dedicamos às pessoas e aos sonhos que realmente importavam. Aprofundar-se nesse tema é refletir sobre a humanidade do trabalho e a necessidade de equilíbrio. Afinal, todo homem trabalhador não merece apenas reconhecimento, mas também a oportunidade de viver plenamente. A origem da pressão social sobre o homem trabalhador. A sociedade sempre atribuiu ao homem trabalhador um papel central: ser o provedor. Esse arquétipo, reforçado por gerações, construiu a ideia de que o valor de um homem está diretamente ligado à sua capacidade de sustentar uma família e garantir estabilidade.
Mas essa visão, embora pareça um elogio à força masculina, traz um peso imenso e muitas vezes invisível. Quando o homem não consegue atingir esse ideal, seja por questões econômicas, pessoais ou sociais, a frustração e a culpa se tornam inevitáveis. O que poucos percebem é que esse modelo é, em sua essência, desumanizador, pois transforma o homem em um meio para um fim, apagando suas necessidades emocionais, seus medos e seus desejos individuais. O custo invisível do trabalho excessivo, a busca incessante por atender às expectativas externas muitas vezes leva o homem, trabalhador, a ignorar os sinais de desgaste físico e mental, insônia, irritabilidade, cansaço constante e até doenças crônicas, como hipertensão e diabetes se tornam parte da rotina, como se fossem um preço inevitável do sucesso. Mas esse custo invisível tem consequências devastadoras. Em termos emocionais, muitos homens acabam se afastando de suas famílias, tornam-se mais reservados ou desenvolvem vícios como formas de escape. E o mais preocupante é que muitas vezes, esse sacrifício extremo não resulta em reconhecimento ou recompensas proporcionais. Isso cria um ciclo de exaustão, onde o homem se sente preso entre a necessidade de continuar e a ausência de alternativas viáveis. O desafio do silêncio masculino. Culturalmente, o homem é ensinado a aguentar firme, pedir ajuda, demonstrar cansaço ou compartilhar suas vulnerabilidades é visto como fraqueza. Essa narrativa, profundamente enraizada, faz com que muitos homens enfrentem suas batalhas internas sozinhos, o que intensifica os sentimentos de isolamento e inadequação. Quantos homens você conhece que estão lutando silenciosamente, acreditando que admitir a exaustão é falhar como provedores? Essa mentalidade não apenas prejudica o indivíduo, mas também perpetua um ciclo geracional onde os filhos crescem acreditando que a masculinidade está ligada à resistência absoluta, em vez de à humanidade compartilhada. O despertar para uma nova realidade. Mas o que acontece quando o homem trabalhador começa a questionar esse paradigma? Ele percebe que não há vergonha em reconhecer seus limites, em valorizar suas emoções e em buscar equilíbrio. Esse despertar não é simples nem imediato, mas é libertador. Significa entender que ser homem não é sinônimo de ser infalível, mas sim de ser íntegro, com espaço para falhas e aprendizado. Esse processo começa quando o trabalhador decide investir não apenas em sua carreira, mas também em sua saúde mental, em seus relacionamentos e em seus sonhos pessoais, resgatando o propósito de trabalhar. O trabalho foi originalmente concebido como uma ferramenta de realização, não como uma sentença. Quando o homem encontra propósito no que faz, o trabalho deixa de ser um peso e se torna uma extensão da sua essência. Isso pode significar redescobrir paixões antigas, mudar de carreira ou simplesmente ressignificar o que já faz. É também compreender que o trabalho é apenas uma parte da vida, e não a vida toda. Um homem trabalhador que se respeita, cuida de si mesmo e valoriza os momentos simples não só vive melhor, como também inspira quem está ao seu redor a fazer o mesmo. Este é o chamado para a mudança. Reconhecer que o valor do homem trabalhador vai muito além do que ele faz. Está em quem ele é, no impacto que causa nas vidas à sua volta e, principalmente, na maneira como escolhe viver a própria história. A relação entre trabalho e identidade emocional. Para muitos homens, o trabalho não é apenas uma atividade, mas uma forma de definir sua própria identidade. O problema surge quando essa identificação se torna tão profunda que a profissão passa a ser o único pilar da autoestima. E o que acontece quando esse pilar desmorona? Desemprego, mudanças de carreira ou até aposentadoria podem gerar crises emocionais, pois o homem sente que perdeu o propósito. É preciso reavaliar, você é muito mais do que o que faz. Construir uma identidade emocional, independente do trabalho, é essencial para a saúde mental. Isso pode incluir cultivar hobbies, desenvolver novos talentos ou investir em relações significativas que não estejam ligadas ao ambiente profissional. A importância da comunidade e do apoio mútuo. Homens trabalhadores muitas vezes enfrentam desafios semelhantes, mas ironicamente são ensinados a enfrentá-los de forma isolada. Imagine o impacto positivo de um espaço onde eles possam compartilhar experiências, conselhos e apoio. Grupos de amigos, comunidades ou até mesmo redes sociais podem servir como plataformas para trocar histórias e normalizar conversas sobre vulnerabilidades. A força do coletivo ajuda a aliviar a pressão individual. Quando um homem percebe que não está sozinho em suas lutas, ele ganha perspectiva e resiliência para enfrentar seus desafios de forma mais saudável. O respeito ao tempo, uma questão de prioridades.
Algo que muitas vezes passa despercebido é como o tempo é mal distribuído na vida do trabalhador. Horas intermináveis de trabalho acabam ofuscando a necessidade de momentos de qualidade. Você já parou para pensar quanto tempo gasta apenas existindo no trabalho e quanto tempo dedica a realmente viver? Aprender a respeitar seu próprio tempo é um ato de coragem. Isso pode significar ajustar prioridades, delegar responsabilidades ou até mesmo mudar de emprego. O que importa é garantir que o tempo gasto fora do trabalho seja enriquecedor e significativo, pois ele é tão essencial quanto o que você faz no ambiente profissional. O lado invisível do sucesso. O conceito de sucesso muitas vezes é limitado a conquistas materiais e profissionais. Mas o que é sucesso para você? Para alguns, pode ser ver os filhos crescendo com valores sólidos. Para outros, pode ser acordar sem pressa em um domingo ensolarado. A verdade é que o sucesso é profundamente pessoal e não deve ser moldado pelas expectativas dos outros. Redefinir o que significa sucesso na sua vida é um passo transformador. Quando você decide que é bem-sucedido porque está em paz consigo mesmo, o peso do trabalho se transforma em algo muito mais leve e significativo. O ciclo da inspiração, liderando pelo exemplo. Todo homem trabalhador tem um impacto sobre aqueles ao seu redor, quer perceba isso ou não. Sua atitude em relação ao trabalho, ao descanso e à vida como um todo serve como exemplo para os que acompanham sua trajetória. Seja um colega no trabalho, um filho ou até mesmo amigos, você está sempre influenciando alguém. Ao priorizar sua saúde, buscar equilíbrio e lutar por reconhecimento justo, você inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Imagine o poder de um ciclo onde os trabalhadores se valorizam e se fortalecem mutuamente. Isso não apenas transforma vidas individuais, mas pode mudar comunidades inteiras, construindo uma vida plena. Por fim, a vida plena é aquela em que o trabalho é parte do todo, e não o todo. É sobre encontrar propósito no que você faz, mas também nos momentos que você vive fora dele. É cuidar da saúde, das relações e da mente. É sobre se permitir falhar e ainda assim continuar. Todo homem trabalhador merece olhar para si mesmo com orgulho, sabendo que sua força não está apenas no que faz, mas no homem que escolhe ser todos os dias. A jornada para essa realização começa agora, com cada escolha que você faz para viver melhor. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. A pressão invisível do homem moderno. No cenário atual, o homem trabalhador enfrenta pressões que vão além do sustento material. Ele precisa se adaptar a novas tecnologias, enfrentar a competitividade do mercado, lidar com a instabilidade econômica e ainda desempenhar papéis emocionais importantes como pai, amigo ou parceiro. Essa sobrecarga invisível muitas vezes não é reconhecida, nem mesmo por quem a sente. Isso gera um ciclo de autoexigência, no qual o homem acredita que precisa ser impecável em todas as áreas, ignorando que a perfeição é uma ilusão. O verdadeiro desafio está em aceitar que nem tudo pode ser controlado e que o equilíbrio não significa ser perfeito, mas saber priorizar o que realmente importa. O impacto do silêncio emocional no longo prazo. Muitos homens crescem ouvindo frases como engole o choro ou seja forte, o que os condiciona a esconder sentimentos de angústia, medo ou tristeza. Esse silêncio emocional pode parecer um sinal de resistência no curto prazo, mas com o tempo ele se transforma em um fardo insustentável. Estudos mostram que homens que não expressam suas emoções têm maior probabilidade de desenvolver problemas como depressão, ansiedade e até comportamentos agressivos. É crucial quebrar esse padrão. Reconhecer e verbalizar emoções é um ato de coragem, e buscar apoio não diminui sua força, pelo contrário, aumenta sua capacidade de enfrentar adversidades. A busca pelo propósito no trabalho. Para muitos, o trabalho é apenas uma forma de pagar as contas. Mas imagine como seria diferente se ele também fosse uma fonte de propósito. Encontrar significado no que se faz não depende apenas da profissão escolhida, mas de como você enxerga seu papel. Um pedreiro, por exemplo, não está apenas colocando tijolos. Ele está construindo casas onde famílias criarão memórias. Um motorista não está apenas dirigindo. Ele é responsável por levar pessoas aos seus destinos em segurança. Quando o homem trabalhador reconhece o impacto do seu trabalho, ele transforma a rotina em algo mais significativo e gratificante. O valor da descanso na reconstrução da energia.
Descansar não é perder tempo. É um ato estratégico de reconstrução. Assim como um atleta precisa de recuperação para atingir seu máximo desempenho, o homem trabalhador precisa de pausas para recarregar suas forças. Isso inclui não apenas o sono, mas também momentos de lazer e desconexão das responsabilidades. O descanso regular aumenta a produtividade, melhora a criatividade e fortalece o bem-estar emocional. Infelizmente, a cultura da exaustão ainda glorifica quem nunca para. Mas os resultados desse estilo de vida são insustentáveis. Priorizar o descanso é um investimento na sua longevidade e qualidade de vida. A redefinição de masculinidade no mundo moderno. A masculinidade está em transformação. Hoje, ser homem não significa apenas força física ou capacidade de prover. Significa também empatia, inteligência emocional e capacidade de cuidar de si e dos outros. O homem moderno é aquele que entende que sua vulnerabilidade não é um defeito, mas uma característica que o conecta ao mundo ao seu redor. Aceitar essa redefinição é libertador, pois abre espaço para uma vida mais autêntica e equilibrada. Quando o homem trabalhador se permite sair do papel tradicional, imposto pela sociedade, ele encontra liberdade para ser quem realmente é. O legado que importa. No final das contas, o que realmente fica de um homem trabalhador não são as horas que ele passou no escritório ou as conquistas materiais que acumulou. O verdadeiro legado está nas memórias que ele cria, nos valores que transmite e na influência positiva que deixa em sua família e na comunidade. Construir esse legado requer equilíbrio, autoconhecimento e coragem para mudar. É sobre viver de forma plena, honrando tanto o trabalho quanto os momentos de descanso e mostrando às futuras gerações que a vida não precisa ser apenas luta, ela pode e deve ser também alegria e realização. Encerrando a reflexão sobre o homem trabalhador. A jornada do homem trabalhador é uma das mais complexas e subestimadas da nossa sociedade. Ele carrega em si uma força admirável, mas muitas vezes sufocada por expectativas que nem sempre refletem suas próprias aspirações. A vida moderna exige uma transformação profunda. É hora de repensar o que significa ser um homem bem-sucedido. É hora de valorizar mais o ser do que o fazer. Priorizar o equilíbrio em vez da exaustão e construir uma vida que faça sentido em todas as áreas. O homem trabalhador não é apenas uma máquina de produzir. Ele é um ser humano com sonhos, medos e um desejo intrínseco de ser valorizado por aquilo que é e não apenas pelo que entrega. É essencial que ele aprenda a dizer não, a colocar limites e a priorizar o que realmente importa. Buscar momentos de paz, investir em relacionamentos significativos e, principalmente, olhar para si mesmo com empatia. São ações que transformam não apenas sua realidade, mas também a daqueles que estão ao seu redor. Quando o homem trabalhador entende que seu valor vai além do que ele produz, ele começa a viver de forma mais autêntica. Ele aprende que descansar não é falhar, que cuidar de si mesmo não é egoísmo e que dividir suas emoções é um ato de coragem. Ele descobre que a vida é feita não apenas de esforço, mas de momentos que celebram sua própria humanidade. E por fim, ele percebe que o maior presente que pode se dar é o de viver de forma plena, respeitando seus limites e suas necessidades, porque todo homem trabalhador merece mais do que apenas reconhecimento. Ele merece uma vida equilibrada, feliz e significativa. Que essa reflexão sirva de incentivo para que você, homem trabalhador, se veja não apenas como uma engrenagem em um sistema, mas como alguém que tem o direito e a capacidade de ser verdadeiramente completo.